Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos, Espírito. Para mais uma live, mais um dia onde estaremos separando esse momento de devocional para estarmos meditando rapidamente na palavra de Deus, para refletirmos acerca de um texto para nos trazer esperança e estarmos orando para que o Senhor nos ouça e que possamos assim colocar diante dele as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Bem, vamos começar orando. Deus, te agradecemos, Pai, por esse dia, momento que o Senhor nos concede, apesar da distância, de estarmos refletindo na Tua palavra, assim, podermos juntos em espírito refletir, aprender um pouco mais de Ti, Senhor, trazer aplicações da Tua palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e assim escaparmos, Senhor, sairmos um pouco desse período de tamanha tensão, de tamanho medo e desespero, e em Ti encontrarmos o nosso conforto, o nosso consolo. Deus amado, te peço nesse momento que o Senhor venha com misericórdia e graça sobre a vida daqueles que têm sido afligidos pela doença, pessoas que têm perdido entes queridos, Senhor, amigos, pessoas próximas, para essa pandemia, essa doença que tem se apresentado de forma tão devastadora em todo o mundo. Senhor, que nós encontremos de alguma forma alegria e força, Pai, para encorajar não apenas a nós mesmos, mas a aqueles que têm apresentado maior necessidade, que têm sofrido financeiramente também, Pai, perdendo o emprego, com incertezas a respeito do seu sustento. Todos nós, Senhor, possamos verdadeiramente nos sentir acolhidos, socorridos e providos por Ti. Então, Senhor, que nesse momento, na Tua palavra, possamos ser revelados, expostos à verdade, e que essa verdade nos console, nos conforte, e que assim possamos ver cada vez mais, Senhor, com maior clareza o Teu propósito nisso tudo, ver com maior clareza, Senhor, a beleza de Cristo sendo exposta apesar do momento de adversidade. E que assim sejamos cada vez mais moldados no caráter de Cristo, Senhor. Cada vez mais nos aproximemos de Ti e reconheçamos a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu poder. Senhor amado, em nome de Jesus te peço não pelos meus pecados e que o Senhor me use verdadeiramente para falar aos meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que agora eu seja um instrumento na Tua mão e que tudo que não vem de Ti não seja falado, não saia da minha boca e que se sair não chegue aos ouvidos e corações dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então, irmãos, nós vamos estar meditando no Salmo 130. Hoje nós não estamos fazendo de acordo com o texto do Manancial. Comecei com o pastor Daniel, ele me deu liberdade para isso. Bom dia. E aqui, então, eu decidi escolher esse texto, Salmo 130, porque ele é um salmo que ele foi citado muitas vezes por muitos autores históricos, né, muitos pais da Reforma, pais da fé, em momentos de dificuldade, momentos de crise. Por exemplo, esse é o salmo favorito de Lutero. E Lutero, ele passou, né, grande parte da sua vida ministerial, em dificuldade, em perseguição, em crises. E por isso eu acredito que as aplicações que ele fez a esse texto e as formas que ele utilizou, elas se assemelham bastante da forma que nós vamos tentar interpretá-lo e aplicá-lo nesse dia. Assim a palavra de Deus. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã.
Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Bom, como eu disse no início, estamos num período de crise, todos sabem disso. E uma particularidade para nós, para a igreja, é que muitos já têm reconhecido, já têm, de certa forma, interpretado essa crise pela qual o mundo tem passado como uma forma de juízo de Deus sobre a terra, uma forma de Deus estar purificando, digamos assim, limpando a terra de uma certa forma e trazendo-a para mais próximo de si, apresentando os seus pecados para que ela se arrependa. E boa parte da igreja, das pessoas, inclusive, que tem interpretado esse período como um juízo, tem apresentado uma reação não bíblica a isso. Como assim? Diante do juízo, nós vamos ver aqui na palavra que para o cristão, para a igreja, não necessariamente a sua reação deve ser o desespero, deve ser o tormento, deve ser a depressão, a confusão, que é geralmente o efeito que isso causa em quem está sofrendo o juízo. Então nós vamos ver aqui como o salmista e como aqueles que interpretaram posteriormente esse salmo se apresentaram nesses períodos de acordo com a palavra de Deus. O texto ele é bem dividido em 4 sessões, né, que vão apresentar como o salmista ele está reagindo a isso. E ele primeiro ele reage com o tormento, diretamente o tormento, os 2 primeiros versículos, depois a confissão, depois a esperança e depois a segurança. Então, primeiros versos, onde ele apresenta o seu tormento, a sua dificuldade. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Das profundezas, aqui, o termo que ele utiliza, fala a respeito das profundezas da alma, das profundezas do seu espírito. Ou seja, o que ele está dizendo a Deus é que ele está tamanho é o seu tormento, é o seu desespero, é a sua fraqueza, que ele se encontra no mais profundo, no fundo do poço, digamos assim, no mais profundo da sua alma. Ele está no máximo da interiorização, da negação do externo, de se afastar do convívio, de dificuldades, de relacionamento, de tudo que para nós é considerado normal, é considerado natural. Ele está no mais íntimo, no mais distante de cada um, de todas essas características. Nós temos termos parecidos nos Salmos 42 e 43, quando o salmista fala sobre a aflição da alma. Por que está tão aflita? Por que está tão abatida a minha alma? Essa profundeza que ele se encontra, na profundeza do abatimento, da fraqueza. E no período que nós vivemos é muito recorrente que as pessoas se encontrem nesse tipo de estado. Tanto é que foi trazido diversas vezes que uma das consequências desse período de crise pode ser uma explosão, uma ascensão muito grande daqui a pouco nos números de casos de depressão e suicídio, por conta das muitas consequências, por conta do desemprego, por conta das crises financeiras, por conta da perda de parentes, de amigos, de pessoas queridas. Tudo isso são coisas que afugentam a nossa alma, que nos fazem ficar fragilizados e nos trazem desespero. Elas infligem em nós cada vez mais essa característica de estarmos nos afastando, por exemplo, do convívio social, de nos tratarmos, de buscarmos ajuda e cada vez mais sermos derrubados, fragilizados. Então, aqui o salmista ele apresenta no versículo 2 uma outra solução. Na verdade, a única solução. Porque estar afugentado, estar distante do convívio social, se afastar das pessoas que podem estar tentando ajudar,
ou até mesmo de um cuidado médico, nada disso é a solução. Nada disso resolverá o problema. Que ele mostra que a solução de fato se encontra na súplica ao Senhor. E o que é o termo da súplica, né? A súplica é o clamor daquele que reconhece que não merece ser atendido. Isso é uma súplica. É aquele que está clamando, sabendo que a sua situação é complicada demais. Então ele suplica a Deus, ele clama a Deus e ouça a sua voz. E aí ele parte para a segunda parte, para a segunda sessão, que é a confissão, onde ele apresenta o porquê ele estava suplicando. Porque ele entende que esse juízo de Deus que está vindo sobre ele, sobre a nação de Israel, eles são fruto do seu próprio pecado. Eles são fruto da sua própria iniquidade. Então, a pergunta que muitas vezes se faz, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, aqui é invertida pelo salmista, seria por que coisas boas podem acontecer com pessoas ruins? Apenas coisas ruins podem acontecer com pessoas ruins. Então, ele entende que todos eles estão em pecado, todos eles são merecedores do juízo de Deus que tem vindo. Porém, ele argumenta com Deus. Ele confessa e pede perdão pelos seus pecados, argumentando que se o Senhor observasse todas as iniquidades, não haveria escape, não haveria solução, não haveria perdão, não haveria salvação. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. É isso que assim ele conclui. Por quê? Aqui ele já está apontando para o que, na época dele, com certeza ele ainda não tinha um conhecimento claro, explícito disso, da pessoa de Cristo, mas hoje nós temos, dessa salvação que o próprio Deus propõe àquele que o ofendeu, a nós, que hoje somos seu povo. Se hoje somos seus filhos, se hoje podemos olhar para ele com esperança, tendo esperança na graça que virá, esperança na misericórdia que será exercida conosco, é porque a máxima demonstração, a máxima expressão dessa graça e dessa misericórdia já foi manifesta em Cristo na cruz. Porque os pecados que hoje Deus não considera e não observa em nós, como o salmista aqui diz, ele só pode não observar e não punir e não julgar, porque todos eles já foram punidos e julgados em Cristo. Então, a nossa confissão, ela sempre passa por Cristo. A nossa confissão, ela sempre passa pelo perdão dos pecados, pelo pedido de perdão que só é possível em Cristo. Só passa pelo sangue de Cristo, que segundo a palavra de Deus, nós sabemos que é o que nos lava de todo pecado. Então, a partir do sacrifício de Cristo, é que nós temos esperança. A partir do sacrifício de Cristo, é que o juízo de Deus, para nós, não é motivo de terror, mas sim motivo de temor a Deus, da reverência amorosa, de reverenciar o Deus que vem em juízo para redimir um povo para si, para redimir a terra, para receber a instauração do seu reino, preparar-nos para que o reino dele venha. Então, a súplica do cristão nesses momentos é para que, de fato, os resultados desse juízo de Deus, eles sejam vistos, eles sejam colhidos, sejam frutos que sejam manifestos e que para que o reino de Deus venha. Assim foi que Cristo nos ensinou a orar no Pai Nosso. Que venha o teu reino. Esse é o anseio de cada um de nós. Então, ele apresenta a esperança dele. Qual é a esperança? Aguardo o Senhor. A minha alma aguarda e eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Então, o salmista, aquele que no início apresentava-se completamente perturbado e atormentado com o juízo, agora clama para que Deus venha. Agora diz que o aguarda e que tem esperança, espera na sua palavra. Ou seja, ele, enquanto o juízo de Deus representa para todos aqueles que estão distantes dele o pavor, o terror, talvez a destruição, para
salmista e para o povo de Deus, eles são uma esperança. Eles são uma promessa de alegria. E dentro da crise, dentro da dificuldade, nós olhamos para a luz que vem após ela. Olhamos para o que se sucede. Porque após a madrugada mais escura é que vem a manhã, é que vem o nascer do sol. É após a tormenta que vem a bonança, vem o mar mais calmo. Então, o salmista, ele no entendimento da palavra, ele encontra a verdade de que o juízo de Deus sobre a terra, ele produz para a igreja frutos benéficos. Produz para a igreja a aproximação do Senhor. O Senhor se achegando cada vez mais ao seu povo através disso. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Imaginem, não apenas hoje isso não é uma realidade apenas dos guardas, mas de qualquer pessoa que faz um profissional que faz um plantão, por exemplo, que está há 12 horas, às vezes 18 horas, fazendo um serviço ininterruptamente, resolvendo uma crise ininterruptamente, lidando com o perigo ali no seu risco máximo, e sabe que ao amanhecer o seu serviço findará. Sabe que ao amanhecer a ameaça que se apresentava recorrentemente será abrandada. Essa é a esperança. É assim que nós aguardamos ao Senhor, sabendo que ao amanhecer vem a redenção, ao amanhecer vem a solução do nosso problema. E esse amanhecer nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas uma certeza nós sabemos, que um dia é seguido pelo outro dia, que após a noite vem amanhã. Essa é a certeza que todo guarda tem. Ele sabe que uma hora o seu serviço terminará, uma hora aquela ameaça terá fim. E essa é a esperança. Por isso, a igreja olha para Deus exercendo juízo e tem esperança, porque sabe que quando ele chegar, quando ele concluir esse juízo, então será momento de alegria, será momento de estar mais próximo, de conhecê-lo mais. Então ele prossegue com a segurança, trazendo agora a esperança que é dele, pessoal, para a nação de Israel, chamando o seu povo para olhar para Deus da mesma forma. Então ele diz no verso 7: mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Qual é a segurança? A segurança é que aquilo que Deus tem feito, muito daquilo que Deus tem permitido nessa crise, ele serve para redimir o seu povo. E essa é uma verdade muito difícil, muitas vezes, de ser digerida por nós, porque nós fomos apresentados a vida inteira a um tipo de amor romântico que sempre busca o mais agradável para a figura amada, que sempre dá o que é pedido, que sempre cumpre as vontades e os desejos. Só que nós estamos aqui lidando com o amor verdadeiro, aquele que se define, aquele que é definido como o amor verdadeiro, que é o próprio Deus. E o que a palavra nos diz é que ele sim exerce juízo, ele sim traz ao arrependimento, ele sim nos revela os nossos pecados, mas tudo para que nós os amemos, nós o amemos mais. Nós reconheçamos cada vez mais a sua bondade, reconheçamos cada vez mais a sua graça em tudo que ele tem feito. E assim entendermos o quão amoroso e misericordioso ele é. Então, Deus está se revelando cada vez mais a nós, está redimindo o seu povo, está trazendo a redenção para as nossas iniquidades através disso. E muitas vezes, e nós não entendemos o que é normal, por que Deus permitir que um de nós seja demitido, por exemplo? Sabendo que a dificuldade que será,
que Ele permite que passemos por uma crise política, como provavelmente estamos prestes a passar. A crise de saúde também vai desaguar numa crise econômica. Por quê? Será que não é para nos ensinar que a única solução genuína e absoluta para o nosso país, para a nossa solução, para a nossa condição, para a nossa corrupção, está nele e não em qualquer homem? Será que não é para que nós aprendamos a não depender apenas da força do nosso próprio braço, do nosso trabalho, mas da provisão dele? Entendermos que vem dele, estarmos mais disciplinados na contribuição com a casa do Senhor, mais disciplinados e mais dispostos a ajudar o próximo, a acolher o necessitado? Será que muitas dessas aparentes aflições não vêm até nós como uma forma de misericórdia, de Deus nos trazendo para si, nos mostrando as nossas, nos revelando as nossas iniquidades para que sejamos redimidos? Então, meus irmãos, e num cenário tão caótico como nós temos visto hoje e vivido, a palavra do Senhor possa nos guiar, nos balizar de acordo com a forma com que encaramos isso. Que nós possamos ler a realidade que tem se apresentado a nós de acordo com a palavra, através da lente da palavra, sabendo que para nós, para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, todo o juízo, todo o processo, toda a purificação que Deus está fazendo no mundo e na sua igreja é a fim de preparar essa terra para receber o seu reino. É a fim de preparar-nos para que o reino de Cristo seja definitivamente e absolutamente estabelecido de uma vez por todas. Essa que é a esperança última de cada um de nós, é a esperança última de cada um dos cristãos e do povo de Deus, deve ser também a nossa esperança nesse momento. E não apenas isso, mas nós, enquanto igreja, devemos pedir ao Senhor, clamar, para que tenhamos oportunidade, para que tenhamos o alcance de levarmos essa verdade, essa esperança e essa segurança àqueles que têm necessitado. Para que pessoas que têm perdido entes queridos possam encontrar em Cristo consolo, conforto, esperança e alegria. Para pessoas que têm perdido seus empregos, têm tido dificuldade com seu sustento, seja apresentados a eles ministérios de misericórdia através da igreja, que sejam apresentados a eles a provisão, o cuidado do Senhor, que não nos desampara jamais. Para as pessoas que estão desesperadas com o cenário político, seja apresentado um Deus que governa acima de todo homem, que está acima de todo poder, que tem a sua sabedoria desde o princípio de tudo, aquele que tudo criou, tudo designou, e que é capaz de corrigir, é capaz de endireitar qualquer rumo errado, equivocado ou até mesmo corrupto que o homem possa tomar. Então é que nós entendamos e esperemos no Senhor. Tenhamos nele, de fato, a nossa última esperança, nossa primeira e última esperança e a nossa segurança. Que saibamos que é ele que cuida de nós e que ele está preparando, redimindo um povo para si a cada dia. Então que nós, cada vez mais, a nossa oração seja Maranata. Que o Senhor venha, que o Senhor estabeleça o seu reino. Possamos ver manifestos os frutos da pregação e do avanço do Evangelho na terra. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Meu Deus, te agradecemos por esse momento, Pai, de reflexão acima da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor falou conosco. Cremos, Pai, que fomos direcionados pela Tua palavra a uma cosmovisão mais coerente, Senhor, com o Evangelho. E que assim, Senhor, nós não venhamos de forma alguma apenas guardar isso para nós mesmos ou aproveitarmos, Senhor, nos sentirmos apenas privilegiados, mas também responsabilizados por levar essa verdade, levar esse consolo, Pai, esse conforto que é a Tua palavra àqueles que necessitam. Pai, que sejamos trazidos por
Ti, sejamos, Senhor, induzidos pelo Senhor ao arrependimento dos nossos pecados, conhecermos naquilo que temos falhado contigo e assim estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Que venhamos a ansiar cada vez mais pela Tua presença, Senhor. Ansiar cada vez mais pela salvação de almas num período tão difícil, Pai. E que assim possamos verdadeiramente, Pai, desfrutarmos do fruto do Espírito nesse momento. A paz, a temperança, Senhor, a mansidão possam se fazer presente, que o momento de desespero, de temor, de medo, de insegurança não venha a afetar nossos relacionamentos, não venha, Senhor, a fazer com que nos tornamos mais duros com as pessoas que estão ao nosso redor, que não venhamos a culpá-los pelo que tem acontecido, mas que possamos entender que tudo está debaixo da Tua mão que governa em sabedoria, bondade e amor. E assim, Senhor, não termos medo de nos apequenarmos e de nos humilharmos diante de Ti, pedindo perdão, pedindo, Senhor, clamando por misericórdia e por socorro, mas que saibamos a todo momento, Pai, que Tu és bom, que o Teu amor permanece de maneira imutável sobre nós, Pai, e que assim temos a certeza de que o Senhor virá em socorro e em redenção ao Seu povo. Então, Pai amado, que sejamos redimidos por Ti, cada vez mais o Senhor possa estar nos preparando e nos polindo para o Teu reino. E que assim, Pai, possamos verdadeiramente ser sal e luz nessa terra, podendo apresentarmos, Pai, como noiva imaculada e pura diante de Ti no último dia. Deus amado, te peço que o Senhor esteja conosco ao longo desse dia, que possamos meditar ainda, Senhor, e refletir nessa palavra e em outras mais, e assim, Pai, nos regozijarmos, encontrarmos em Ti alegria e conforto, em meio a um período tão perverso e tão difícil. Tenhamos em Ti, Senhor, a nossa alegria da salvação, que tenhamos o prazer de estarmos contigo, de sermos Teus filhos, de sabermos, Pai, que fomos adotados e hoje temos o Teu nome em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco, perdoe nossos pecados. Essa é a nossa oração. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que